Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra da salvação. Palavra de Deus é luz que ilumina a nossa vida. E nós, pela fé, devemos sempre nos debruçar sobre a Palavra de Deus. Ler, escutar, refletir e rezar a Palavra de Deus nos aproxima do Senhor. Por isso, meu irmão e minha irmã, aproveitemos este momento oportuno que nós temos para escutar bem o que o Senhor tem a nos dizer. Esta ocasião, nós podemos fazer um encontro pessoal com o Senhor e queremos que este encontro transforme a nossa vida. Por isso eu te convido a, com muita atenção e abertura de todo o seu ser, permitir que essa semente da Palavra de Deus caia no solo fértil do seu coração, que ela possa crescer e fazer produzir muitos frutos. Escutemos com atenção. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Depois disso, Jesus manifestou-se novamente aos discípulos às margens do mar de Tiberíades. Manifestou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, e 2 outros de seus discípulos. Simão Pedro lhes disse: Vou pescar. Eles lhe disseram: Vamos nós também contigo. Saíram e subiram ao barco, e naquela noite nada apanharam. Já amanhecera, Jesus estava de pé, na praia, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus lhes disse: Jovens, acaso tendes algum peixe? Responderam-lhe: Não. Disse-lhes: Lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram então, e já não tinham força para puxá-la, por causa da quantidade de peixes. Aquele discípulo que Jesus amava disse então a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer é o Senhor, vestiu a roupa, porque estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos, que não estavam longe da terra, mas cerca de 200 côvados, vieram com o barco, arrastando a rede com os peixes. Quando saltaram em terra, viram brasas acesas, tendo por cima peixe e pão. Jesus lhes disse: Trazei alguns dos peixes que apanhastes. Simão Pedro subiu então ao barco e arrastou para a terra a rede, cheia de 153 peixes grandes. E apesar de serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhes Jesus: Vinde comer. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: Quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Jesus aproximava-se, toma o pão e o distribuiu entre eles, e fez o mesmo com o peixe. Foi esta a 3ª vez que Jesus se manifestou aos discípulos, depois de ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão e minha irmã, nós estamos neste tempo especial, o tempo da Páscoa. E nesses dias nós temos escutado na liturgia a proclamação de textos do Evangelho que narram as aparições de Jesus, as manifestações de Jesus ressuscitado. Hoje nós somos colocados diante dessa narrativa da manifestação de Jesus à margem do mar de Tiberíades. Nós somos convidados a fazer a mesma experiência que fizeram os discípulos de Jesus ali, às margens do mar. Vamos fazer a reflexão deste Evangelho, nos colocando dentro desta cena e nos sentindo verdadeiramente envolvidos pela presença de Jesus ressuscitado. O Evangelho inicia justamente nos localizando dentro deste ambiente.
Jesus manifestou-se novamente aos discípulos às margens do mar de Tiberíades, e ali estavam os seus discípulos presentes. E é bonito perceber como que os evangelistas vão narrando a experiência de fé pascal dos discípulos, que cresce cada vez mais, mas num processo. Existem dúvidas, interrogações, medos, sombras, escuridão. Mas eles vão fazendo este caminho de reconhecimento do Senhor ressuscitado. Isso para mostrar justamente o processo da primeira comunidade cristã, diante do aparente fracasso da morte de cruz de Jesus e depois o coração que vai se aquecendo e o reconhecimento de que Jesus não está morto, mas vivo e presente no seio da comunidade. Por isso esses discípulos representam a igreja, representam a comunidade, representam cada um de nós. O Evangelho diz que Pedro saiu para pescar e os outros discípulos também decidiram ir juntamente com Pedro. Mas esta pesca foi uma pesca fracassada. Pescaram e nada pegaram. Passaram a noite lançando as redes, mas nenhum peixe conseguiram pegar. E é bonito perceber como que Jesus aparece ou manifesta-se aos discípulos cheio de calor humano, aquecendo-lhes o coração e ajudando-os a compreender que Ele estava vivo e presente no meio deles. Veja o que diz o Evangelho. Já amanhecera, Jesus estava de pé na praia, mas os discípulos não sabiam que era Ele. A gente fica imaginando, porque Jesus podia simplesmente chegar e dizer: sou eu, o Senhor, que ressuscitou. Mas Ele não faz isso. Jesus realiza gestos, e é por meio dos gestos que Ele realiza que as pessoas o reconhecem. Portanto, Ele não chega e diz que é o ressuscitado, mas os gestos profundamente humanos que Jesus realiza é que ajuda as pessoas a reconhecerem que Ele é o ressuscitado. Portanto, ali, de pé, na beira da praia, os discípulos não sabiam que era Ele. E Jesus diz: jovens, acaso tendes algum peixe? Portanto, Jesus vai fazendo um processo para aquecer o coração dos discípulos a ponto de reconhecê-lo como o Cristo ressuscitado. E é interessante porque os discípulos apresentam justamente a decepção de ter pescado a noite inteira e nada ter pegado. Responderam: não. E mais uma vez, Jesus lhe dá um mandato: lançai a rede à vossa direita. E os discípulos obedecem a este mandato de Jesus, mesmo sem saber quem Ele era, mas obedecem. Lançam as redes, e as redes apanham uma grande quantidade de peixe. Aqui, o Evangelho diz que eram 153 grandes peixes, e apesar da grande quantidade, a rede não se rompia. Esta rede é símbolo da igreja, e a igreja é lançada ao mar, que é o mundo. E às vezes este mundo é agitado, mas é neste mundo que a igreja precisa realizar a sua missão. E nesta rede, todos os peixes são convidados a fazerem parte. No entanto, esta rede não se rompe. É isso que a gente precisa entender. A igreja ela é formada por pessoas humanas, como nós, mas o seu fundamento é divino. Por isso ela não se rompe, por isso ela permanece sempre. É esta imagem que a gente contempla aqui, neste evangelho que nós ouvimos. E é interessante porque o evangelho vai dizer que aquele discípulo que Jesus amava é quem se antecipa para reconhecer quem é aquele jovem que está à beira do mar e pede para lançar as redes. É o discípulo amado que reconhece: é o Senhor. É Ele quem primeiro proclama. Isso para nos ensinar que só podemos chegar à experiência com o ressuscitado através do amor. É o amor quem se antecipa e é o amor quem reconhece o ressuscitado presente em nosso meio. Depois acontece uma cena interessante, porque diz que Pedro estava nu e, ao escutar o discípulo amado dizer que era o Senhor, ele veste as suas roupas e se lança no mar. É uma cena estranha, porque geralmente para nadar, para ter mais agilidade, a gente precisa tirar a roupa. E Pedro faz o contrário, ele está sem roupa,
veste as roupas e se lança ao mar. Qual é o sentido, o significado desse gesto de Pedro? Se a gente for utilizar uma expressão popular, a gente vai entender o significado disso. Às vezes a gente usa essa expressão, é preciso vestir a camisa. Pedro, apesar de Jesus já ter aparecido anteriormente, mas ainda não havia vestido a camisa da fé em Cristo ressuscitado. Agora, através dessa proclamação do discípulo amado que era o Senhor, Pedro veste a camisa da missão, se lança ao mar, que é símbolo do mundo, para realizar a missão que Cristo confia à sua igreja. Portanto, é isso que acontece com esse gesto de Pedro vestir as roupas e se lançar ao mar. E um pouco mais à frente, no finalzinho do trecho que nós ouvimos, Jesus realiza mais uma vez um gesto profundamente humano. Coloca sobre as brasas peixe e pão, dá graças a Deus, reparte estes peixes e pães. É símbolo da Eucaristia e neste momento reconhecem verdadeiramente que é o Senhor. Vamos também nós fazer esta experiência de encontro com o ressuscitado. Mas não nos esqueçamos, somente através do amor podemos reconhecer verdadeiramente o Senhor ressuscitado. Momento de manifestar a nossa gratidão depois de ouvir a mensagem do Evangelho, dirigir o nosso olhar ao Divino Pai Eterno e fazer a nossa oração. Vamos juntos rezar ao Divino Pai Eterno. Pai Eterno, Deus de amor e bondade, te pedimos no dia de hoje, com o coração aquecido pela mensagem do Evangelho, a sensibilidade do amor para reconhecer a presença de Teu Filho Jesus ressuscitado em nosso meio. Ajuda-nos, Pai Eterno, sobretudo através da Eucaristia, a partilha do pão, perceber a presença de Jesus em nosso meio. Ajuda-nos também a nos comprometer com o projeto que Ele nos revelou. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.